de água fria nos golpistas. Ministro Gilmar Mendes diz que não há clima no país para anistiar delinquentes do 8 de janeiro. Vamos mostrar os vídeos e o senhor comenta na sequência, professor. Vamos começar aí, Nájila, com o vídeo do 8 de setembro, tá? Depois do Bolsonaro, tá? 8 de janeiro. E é natural que haja, então, esse tipo de diálogo, vamos chamar assim, retórico, desse diálogo político. Não acredito que haja clima no Brasil para um debate sobre anistia diante da gravidade dos fatos que ocorreram. Então, ele respondendo à TV portuguesa, né, já espanhola, que não vê clima para que haja anistia para os golpistas do 8 de janeiro, que é um tema muito recorrente em Brasília. E agora, o trecho em que dessa mesma entrevista, em que o ministro Gilmar fala sobre a possibilidade da reabilitação eleitoral de Jair Bolsonaro. Extraordinário, como parece ser também a intenção da defesa de Bolsonaro. Esta inelegibilidade dos direitos políticos do ex-presidente ainda poderá ser revista até lá? Acho que é muito difícil. Vamos aguardar, obviamente, a deliberação do tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa tem sido a rotina em casos semelhantes. Portanto, acredita que os direitos políticos permanecerão suspensos até 2030? Tudo indica. Então, as duas declarações dadas à CNN Portugal. Professor Vila, fique à vontade. Era mais ou menos esperado a forma correta como o ministro Gilmar Mendes se manifestou, né? Ou seja, tem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, essa decisão está sendo cumprida e será cumprida, sendo assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem a suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos, né? Isso e passa primeiro aqui pela eleição presidencial de 2026, o qual ele não será candidato. Porém, o que se estabelece é uma tentativa de construir uma anistia. Primeiro, em relação aos delinquentes que estavam em Brasília, e segundo, aos delinquentes que estavam nos Estados Unidos, que patrocinaram o 8 de janeiro. Então, a primeira etapa seria justamente enfrentar aqueles que já foram condenados, né? Pelos tristes episódios daquele domingo, o dia da infâmia da democracia brasileira, né? Dos golpistas. A questão, então, essa estratégia vai ser encaminhada no ano que vem, né? Pode garantir, tenho absoluta certeza, eles vão insistir, os extremistas bolsonaristas, na anistia sob o argumento que é preciso pacificar o país. Não, é a condenação que pacifica. A anistia restabelece o clima do golpismo, ou seja, transforma o golpismo em uma forma de fazer política, e não é. Né? A condenação é que exerce esse papel pedagógico de entender o que é um Estado democrático de direito, e num Estado democrático de direito não há manifestação de delinquentes golpistas como a de 8 de janeiro, e nem alguém que está nos Estados Unidos foragido do seu país, levando um avião, volto a dizer, que ninguém sabe o que tinha lá dentro, né? Pode ter levado um monte de dólares, pode ter feito o que bem desejasse, porque não há nenhum controle por parte da alfândega norte-americana, era um avião presidencial, com o presidente lá, né? Porque teve aquele outro avião que tinha cocaína na Espanha, isso é outra história. Era um avião substituto do avião presidencial, que o pessoal acabou esquecendo aqui no Brasil o assunto. Mas, para não fugirmos dessa questão, o ministro foi absolutamente correto, tem de se manter, evidentemente, a pena e seguir a vida. Agora, a sociedade civil tem de ficar atenta, né? Porque se for esperar do Congresso Nacional algum tipo de ação em defesa da democracia, pode tomar uma bola nas costas, ou seja, é a sociedade civil, é a imprensa, e todos as cidadãos que defendem a democracia e as liberdades têm de ficar atentos. É aquela velha história, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Tem que ficar atento. Como falou o Gilmar Mendes, o clima não é favorável à anistia, exatamente porque estamos atentos, porque opinião pública, sociedade civil, está todo mundo em cima, está todo mundo cobrando, muitos políticos também estão cobrando. E isso está acontecendo, e não tem clima, exatamente, porque a gente não está deixando ter. Se tiver um clima favorável, as coisas mudam. Vocês
O clima não poderia influenciar na justiça. Não era para ser assim, mas influencia, né? O Gilmar Mendes, inclusive, deixa isso claro. Se um inelegível puder concorrer de novo, já na próxima eleição, e se esses golpistas tiverem uma anistia, é a esculhambação geral da República. Aí não vale mais nada, aí não existe mais lei, aí pode tudo. Na época, no fim da ditadura, daquele período da ditadura, tinham supostos crimes, tinham crimes óbvios de um lado, que era do lado do governo, e supostos crimes do outro lado, que eram os que estavam tentando se defender daquele estado de exceção. Então, interessava mais ou menos para os dois lados a anistia, interessava mais para os militares, óbvio, que eram os verdadeiros criminosos. Mas agora só tem criminoso de fato de um lado, não dá nem para querer imputar nada para o outro lado. Não vai ter clima, as pessoas não vão deixar uma anistia 2.0, não vai acontecer de novo. A cobrança vai ficar aí. Tem que prender golpista. E o líder dos golpistas, que está inelegível, tem que permanecer inelegível e depois tem que parar na cadeia. Ari. Olha, e a gente tem que ficar de olho mesmo, professor Vira. Você falou aí que a gente não pode esperar muita coisa do Congresso. Já foi escolhido o relator do projeto de lei que anistia todos os golpistas e inclui o ex-presidente Bolsonaro. É um deputado bolsonarista do União Brasil de Sergipe, o Rodrigo Valadares, e a presidente da CCJ da Câmara, a deputada Carolina, já disse, vai tramitar, podemos incluir Bolsonaro sim nessa anistia, é preciso que a sociedade monitore o andamento desse PL da anistia, o PL da vergonha. Eu vou com a manchete da Apoliana, nesse minuto final, Apoliana, porque a imagem é tão pesada, quer dizer, um influencer americano, a manchete aí da Apoliana, um influencer americano, vai lá, Apoliana. Amadeu, a gente está falando do Jen Kimura, ele é youtuber norte-americano e ele gravou um vídeo que foi publicado no dia 3 de junho no YouTube, já tem mais de 1,5 milhão de visualizações, em que ele aparece acompanhando a Polícia Militar de São Paulo durante uma operação em pelo menos 4 comunidades da capital paulista. Ele aparece nas imagens, como a gente está vendo aí, segurando o armamento da Polícia Militar, ele dentro do carro, acompanhando a perseguição que os policiais fazem, a abordagem dos policiais, até mesmo a um ponto que seria um cativeiro de criminosos, foi apresentado aí pelos policiais que falam com ele, dialogam em inglês nesses vídeos, e em um dos trechos o policial chega a dizer ao youtuber que a morte de criminosos são comemoradas com charutos e cerveja. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou uma nota dizendo que o caso está sendo investigado, inclusive as imagens vão fazer parte do escopo dessa investigação, e diz ainda que os excessos e desvios não são tolerados e são punidos com rigor. Então, realmente é um caso que choca, porque como é que um jovem tem acesso a uma viatura da polícia, acesso a armas, acesso ao treinamento e ainda ao treinamento não, ele participou a operação. Operação, né? Há uma operação Exatamente. da polícia. Olha, ele participou completo. É porque a gente não tem mais tempo, mas eu vou ficar com a palavra dita pelo Guga. Esculhambação. É isso. É esculhambação. Esse caso não passa de esculhambação. E gostaria demais, esperaria ver de verdade que esse inquérito, ou que nome tenha, essa investigação da polícia desse em alguma coisa. Obrigado, professor Marco Antônio Villa. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Guga. Tamo junto. Vamos agora com a TV Meio dividida. Aí no seu estado, você acompanha as informações da sua região com as nossas afiliadas. Aqui nós seguimos com o Agora. Agora, oferecimento Chevrolet Cruz, o melhor de sua categoria. São João do Coração, Mix Mateus, preço baixo de verdade, aqui é tradição. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. E Paraíba, mais facilidade para você, na loja, site e aplicativo.
Agora é com agora, vamos mesmo trabalhar para que Deus nos ajude. Atenção para os destaques, hein? É hora de manchetes dos melhores do jornalismo piauiense. Ô, Farol, e eu começo, Farol... Com a Poliex. É, com a IA na área, Ari Farol. A Poliex. João Vicente Claudino retira nome e diz que pesquisa definirá o candidato do PSDB. Mas, vamos ver... Quem... O destaque agora, quem é agora, Ari? Olha aí, Ari. Agora é a Apolínea. É família pesada, Farol. Essa família aí é a família do barulho. Silas Freire aponta divisão no ninho tucano. Abre aspas. Jorge Lopes não abre mão. E se ele continuar assim, retiro o meu nome. Fecha aspas. Mas vamos ver... O destaque é mais uma, Farol. O complexo vitamínico da informação. Isso. A Poliplex. O EPA. Não entendi. Jorge Lopes. Olha, já não entendi. Repita. O EPA. É o pastor